Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Deus é maravilhoso na igreja. Ele é maravilhoso. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas é o terceiro evangelho. Mateus, Marcos, Lucas. Quem achou, diga amém. Podemos ler. É uma leitura um pouco extensa, amados, mas eu prefiro ler para me trabalhar dentro da revelação dela. Amém? A partir do 11, que é a parábola do filho pródigo. Jesus veio contando algumas parábolas para os fariseus, né? Ele falou a parábola da ovelha perdida, depois ele veio finalizando com a parábola da dracma perdida, até chegar essa parábola do filho pródigo. Aí a partir do verso 11 está assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai novilhas, cevados, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar novilho cevada, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tudo sempre está comigo, tudo é meu e teu. Entretanto, era preciso
que nos regozijarmos e nos alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Aqui é uma história, um fato, né? A Bíblia não é somente história, que a Bíblia narra. Deixa eu só ajeitar A Bíblia narra. Espírito Santo, dá-me entendimento e usa-me segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus, conforme o querer do Senhor. Abra a mente de cada um aqui, ó Deus, e conceda sabedoria e entendimento da palavra, no nome de Jesus. O título dessa mensagem, amados, é necessário amadurecermos. A gente vai viver num tempo dentro da igreja, mas é necessário amadurecermos. É necessário deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar o nosso caráter, trabalhar o nosso eu e nos levar a um amadurecimento. O pai desse jovem aqui lidou com toda essa situação com sabedoria, porque ele era um homem maduro. E só tem um jeito de nós nos tornarmos pessoas maduras. Não é a idade que faz a pessoa madura. Tem gente que tem 40 anos e ela tem a cabeça de criança. Tem homens que são casados e têm filhos e são piores que os filhos deles. Então o amadurecimento não tem nada a ver com idade. E nós que somos cristãos, o amadurecimento está em nós a partir do momento que nós começamos a viver as Escrituras. Deixarmos o Espírito Santo nos guiarmos dentro da Escritura. O pai desse jovem, ele passou por um momento difícil com esse filho. Quantas famílias hoje vivem momentos terríveis dentro dos lares? Uma das áreas que o diabo tem mais atacado, que Satanás tem mais atacado, é a família, porque a família é bênção de Deus e o diabo ele vem com fúria e está com fúria tentando destruir a família. E para que nós sabemos lidarmos dentro da nossa casa com os filhos, esposa com marido, marido com esposa, filhos com pai, pais com filho, é necessário, amado, que nós amadurecemos. Você hoje que está namorando aqui ainda não tem filho, mas é necessário que amadureça. E o amadurecimento faz parte da vida do cristão. Eu preciso deixar o Espírito Santo trabalhar o meu caráter, me moldar conforme a vontade de Deus. Porque se eu não deixo, sempre eu vou ser um menino na fé. Sempre eu vou ser um menininho. E o menino faz birra, o menino faz pirraça, o menino chora. Quem conhece o menino sabe como é que o menino é, né? Mas chega um ponto, amados, que precisamos nos tornar pais espirituais, terrenos. Mas é necessário que amadurecemos. A Bíblia vem falando que esse homem ele tinha 2 filhos. A Bíblia vem mostrando dentro do texto que esse homem ele era um provedor da família dele. Uma das funções do homem é prover para sua casa. A Bíblia vem falando que ele tinha bens. Ele trabalhou, ele adquiriu, ele teve a terra dele, ele teve as coisas dele. E dentro do texto nós vemos aqui que ele era o provedor e dono de tudo aquilo que ele possuía. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica sua casa, a tola derruba com suas próprias mãos com atitude. Uma das funções das mulheres é ser auxiliadora dos seus maridos. E nos dias de hoje, muitas mulheres não estão sabendo ser auxiliadoras dos maridos. Dão mais dor de cabeça do que auxiliam o marido. É necessário esse amadurecimento das esposas, é necessário que as mulheres da igreja se amadureçam, as filhas se amadureçam e cresçam maduros na fé para ser verdadeiros auxiliadoras dos seus esposos quando casarem. E você que já é casada, há uma necessidade de você amadurecer. Porque a esposa, a função da esposa, o homem é provedor. É Deus que instituiu isso. Hoje tem muita mulher que trabalha, sim, provém, também provém. Mas ela, pela Escritura, ela é auxiliadora do marido. A mulher tem que buscar de Deus sabedoria para saber dar um bom conselho para o esposo, para saber dar uma boa orientação para o esposo. É a função da esposa ser esse auxílio.
saber criar os filhos, saber lidar com as finanças da casa. Hoje em dia, quantas mulheres estão perdidas em questão financeira? Não estão sabendo como gastar aquilo que entra dentro de casa. Se ganha 1.000, gasta 10. E as coisas vão virando bola de neve, vai se aprofundando. Então é necessário que você, que está aqui hoje, do jeito que a palavra fala com você, é necessário que você se amadureça, busque o amadurecimento. Todos nós, amados, precisamos rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, para onde que as nossas atitudes vão nos levar, para onde vamos chegar com certos tipos de atitude. E quando eu revejo isso e faço essa análise e vejo que eu preciso de mudança, isso é sabedoria. Isso é sabedoria. A Bíblia fala que esse filho, ele foi rebelde com o pai dele. A Bíblia não especifica, mas a atitude dele foi a atitude de um filho rebelde. Por quê? Porque ele exigiu que o pai dele dividisse a herança com ele. A Bíblia vem falando que ele falou assim: pai, dá-me a minha parte da herança que me cabe. Quem trabalhou e adquiriu aquela herança foi o pai dele. O pai dele não era obrigado a dar ele nada. O pai dele estava vivo, a herança você toma posse dela depois que os seus pais faleceram. Mas com o pai vivo, ele decidiu pedir ao pai aquela herança. Ele teve uma atitude de rebeldia com o pai dele naquele momento. Mas o texto não explica qual o motivo. Talvez mais ele já não estava gostando de ficar junto com o pai, junto com o irmão, viver naquela família. Talvez aquela casa era uma casa que tinha regras. O pai dele colocava regra, a mãe colocava regra, e aquilo já não estava agradando ele, e ele falou: eu vou sair fora disso aqui, vou pegar a minha parte e vou embora. A Bíblia não especifica por que ele decidiu sair da casa do pai. Mas nós sabemos que ele já não estava satisfeito naquele lugar, porque se pediu herança para ir embora é porque ele não estava satisfeito. E a Bíblia vem narrando que ele decidiu viver uma vida dissolutamente. O que é uma vida dissolutamente? Uma vida libertina, uma vida devasta, ou seja, ele partiu para a baderna. Ele saiu da casa do pai dele, pegou o dinheiro e foi embora para fazer aquilo que não edifica. Não trazia edificação para a vida dele, pelo contrário, só trouxe destruição. Hoje muitos jovens não estão gostando de estudar, amados. Tem que incentivar o jovem a estudar. Tem muitas mulheres que podem estudar, não estão estudando. Tem muito homem que pode estudar, não estão estudando. Invista em você, porque isso é edificar a sua vida. Quando você para no tempo, você está perdendo tempo, porque o tempo está passando rápido demais. É tempo de amadurecimento, igreja. É tempo de incentivar essa juventude a crescer, a ser homens letrados, homens que desejam ser um médico, que desejam ser um advogado, mas ser cheio do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa trabalhar, a família precisa trabalhar, porque o tráfico de droga tem pegado muitos jovens. Os traficantes pegam esses jovens tudo de 9, 10 anos e começam a colocar na mente dele que o tráfico é bom. Mostra ele aqueles relógios, aqueles cordão, anel. E o jovem se ilude com aquilo. Isso é ilusão. E nós, como igreja, irmãos, precisamos orar, precisamos trabalhar contra essa ação demoníaca do tráfico de droga. E isso não é só em Nova Era, não. É em o mundo todo, amados. E nós, como igreja, nós não podemos ficar parados. Você, como pai, não pode ficar parado. Você, como mãe, não pode ficar parado aceitando essas coisas dentro da sua casa, aceitando essas coisas dentro do seu bairro, porque nós somos diferente, nós somos sal e luz, irmãos. Nós somos chamados por Jesus para fazer a diferença. Ele saiu para viver uma vida libertina. E libertinais, amado, eu já estive em muitos lugares perigosos e bagunçados. Que não me convém falar aqui, não me lícito falar aqui. O irmão Denis e alguns homens aqui já estiveram também. Não traz nada de bom para o ser humano. Só destruição. Só destruição. Bem-aventurado aquele que trilha os caminhos do Senhor. Bem-aventurado é o pai que ensina o caminho ao filho. A mãe que ensina o caminho ao filho.
As pessoas hoje não estão gostando de regras. Talvez aquele jovem saiu da casa dele porque o pai dele tinha uma regra. Ó, aqui não vai ter bagunça não. Aqui vai funcionar do jeito que Deus quer que funcione. E ele decidiu o quê? Vou embora então viver a minha vida. Todo lugar, amado, tem regra. A igreja tem regra. Às vezes as pessoas não respeitam. Mas se você vai no fórum, tem regra. E no fórum, meu filho, aqui na igreja as pessoas deixam passar batido. Dentro de casa, os pais e as mães deixam passar batido. Mas a justiça não deixa. Se você chegar para você entrar lá no fórum, se você estiver de bermuda, você não entra. Eu precisei pegar um papel, lá cheguei, estava de bermuda e de chinelo, não entra. Eu tinha que vir cá em casa, trocar de roupa para mim pegar esse papel. E as pessoas hoje, elas não estão aceitando regras. E muitos pais hoje em dia também, vou falar um bocado para os pais aqui nessa noite, não estão colocando regras nos seus lares. Não estão colocando regras nas suas casas. É necessário, amados, que nós vivemos o princípio familiares. Você sabe qual a causa da destruição do ser humano hoje? Porque não estão ensinando os filhos os princípios familiares. A geração que vier não vai ter referência nenhuma de pai e mãe. E coitado do pai e a mãe, porque quando precisar do filho, o filho não vai ter uma consciência que ele é pai, que ele é mãe, que ele trabalhou, que ele esforçou para cuidar dele. E vai retribuir, você sabe como? Querendo herança e ir embora. Então é necessário amadurecermos e colocarmos princípios na nossa casa, princípios na nossa família, trabalharmos, não só falarmos, amado, mas vivermos esse princípio verdadeiramente no nosso lar. Quando a sua casa tem regra, quando nós frequentamos lugar que tem regra, isso não é mal não, só porque faz bem, porque regras geram responsabilidade nas pessoas. Um lugar que não tem regra para nada, fica todo mundo sem responsabilidade, todo mundo irresponsável. É necessário que a casa tenha regra, é necessário que a igreja tenha regra, é necessário regras em tudo, porque quem pratica a regra cria responsabilidade. Filho sem regra, filho irresponsável. Pai sem regra, pai responsável. Mãe sem regra, mãe responsável. A regra, ela gera disciplina. Ela gera responsabilidade. Quer que seus filhos tenham responsabilidade? Coloque regra, coloque limite. Filhos sem limite, amados, serão filhos irresponsáveis. E você que é pai, você é o cabeça da casa. Precisa aplicar o princípio bíblico dentro da sua casa. A Bíblia fala que quando esse jovem foi para aquele lugar, lá ele gastou todo o dinheiro dele. E a Bíblia fala que veio uma fome naquele país, muito grande. E aquele jovem, ele começou a passar uma necessidade lá naquele lugar onde que ele estava. Por quê? Porque ele pulou a etapa. Não pula etapa, irmãos. Dá o tempo ao tempo. Aprenda a esperar o tempo de Deus. Aprenda a esperar em Deus. Hoje as pessoas estão pulando etapa demais e como esse jovem aqui pulou a etapa, amado, ele trouxe para a vida dele sofrimento. Ele passou necessidade. Ele levou o sofrimento para o pai dele quando ele pediu herança e foi embora. O pai daquele jovem deve ter chorado muito. O pai daquele jovem deve ter aconselhado ele, mas ele não deu ouvido, decidiu e foi embora. E nesse momento ele estava fazendo o quê? Colhendo também sofrimento. Por quê? Porque ele pulou etapa. O que eu planto, eu colho, amados. Se você plantar coisas boas na sua vida, na sua família, você vai colher. Se você plantar irresponsabilidade, você vai colher irresponsabilidade. A lei da colheita, ninguém escapa dela. Aí esse jovem, ele tinha tudo para ser bem, mas nesse momento ele estava num lugar sofrendo, tinha levado sofrimento para o pai dele, e ele estava sofrendo naquele lugar, consequência da rebeldia. E rebeldia, amados, Deus considera pior do que igual o pecado de feitiçaria. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Tem muita gente sacrificando aí, mas não obedece.
Tem muita gente fazendo propósito, tem muita gente jejuando, tem muita gente levantando de madrugada. Mas na hora de obedecer o que o Espírito de Deus fala com você, você não obedece. Aquele jovem voltou com humildade com o pai. E onde é que foi parar? E foi parar no chiqueiro. E quem aqui já foi em chiqueiro sabe como que chiqueiro é. Fedorento, nojento. Se for ainda mais se for um chiqueiro ainda que não tiver encimentado, tiver água, tiver tudo, Deus me livre. O encimentado, que a água corre, que lava tudo. O ambiente já não é bom. Imagina se, eu creio que naquela época não era assim, era o primeiro chiqueiro que eu falei aqui. Aquele pesado mesmo. Então ele estava sofrendo, por quê? Por causa da rebeldia. Rebeldia com liderança, irmão, rebeldia com seus pais, rebeldia com suas mães, rebeldia com... Não vale a pena. Rebeldia só te leva a afundar, só te traz para trás, porque Deus dá graça aos humildes e rejeita o soberbo. A falta de humildade também só te leva a afundar, não te leva a crescer em nada. Esse jovem, com a falta de humildade, ele com a rebeldia dele, ele é o exemplo nessa noite para você. Onde ele foi parar? Ele foi parar no chiqueiro. Efésios, amados, 6, a partir do 1 até o 3, você vai ver lá que obedeça, seja obediente aos seus pais no Senhor, para que os teus dias na terra te prolongue e que tudo vá bem. Honra teu pai. Honra a tua mãe. Quantos filhos não estão honrando os pais? A desonra que você faz com seu pai, com sua mãe, quando você tiver filhos, eles vão desonrar você, porque você está plantando para colher. Mas Deus está te falando nessa noite porque Ele te ama e Ele quer que você mude essa atitude para que teus dias vá bem e teu dia na terra te prolongue. A Bíblia fala que Ele desejava comer a comida dos porcos. E se você ler um detalhe lá, não sei se você prestou atenção, fala que ele não recebia nada. Às vezes os filhos reclamam muito da casa que mora. O pai traz uma suquita, reclama com o pai querendo Guaraná, querendo Coca-Cola. A mãe faz um bolinho lá, reclama com a mãe, eu quero isso, eu quero aquilo. Talvez aquele filho era um filho que reclamava quando ele morava lá, mas olha a situação que ele foi. Aprenda a ser mais grato a Deus, a sua família. Aprenda a ser grato ao seu marido. Aprenda a ser grato ao seu esposo. Filhos, aprenda a ser grato aos seus pais. Pais, aprenda a ser grato aos seus filhos também. Quantos filhos, pai que tem filhos que são, nota 10 e os pais não valorizam. Nós precisamos aprender, amados, a ser grato, a valorizar aquilo que Deus permite que nós temos. A falta de gratidão também é terrível na vida do ser humano. Ele estava nesse momento, lá no meio do chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos. E ninguém dava nada a ele. Valorize mais a sua casa. Valorize mais a sua família. Valorize mais o seu esposo. Valorize mais a sua esposa. Mas a Bíblia vem falando que esse jovem, ele caiu em si. Ele acordou. Ele viu a diferença. Falou, gente, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem tudo do bom e do melhor. E eu aqui nesse lugar trabalhando, nesse chiqueiro, querendo comer a comida dos porcos. E ninguém me dá nada e não podia comer. Houve no coração daquele jovem o arrependimento daquelas atitudes dele. Ele entendeu que ele precisava se arrepender daqueles erros e o sofrimento levou ele a se arrepender daquela atitude. Mas não precisa entrar em sofrimento para você se arrepender, não.
Pega o que Deus está falando com você nessa noite e arrependa dos seus atos, arrependa da sua atitude e volta para a casa do Pai. Conserta com o Senhor, conserta com a sua família, filho conserta com o pai, pai conserta com o filho, conserta com a esposa, esposa conserta com o marido. Não precisa permitir que a situação, amados, piore. Mas a Bíblia fala que ele o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Naquele momento, o orgulho, a soberba, tinha saído do coração dele. Porque ele viu que a vida não brinca. A vida não é brinquedo. Eles falam assim que a vida é dura para quem é mole. Não. Não brinca com a vida não, porque lá na frente você colhe sofrimento. Mas o que me chamou a atenção é que ele sabia que ele podia contar com o pai dele. E por isso ele disse: eu devo voltar. Mas o que me chama a atenção, amados, que ele voltou para a casa do pai dele. O pai dele tratou ele muito bem. Mas o pai dele não fez algo com ele que muitas vezes que os pais fazem, nós fazemos. Não jogou nada da cara dele. Tá vendo? Falei com você que você ia quebrar a cara. Tá vendo, meu filho? Não falei com você que você ia... Não sei lá mais. O pai dele não jogou isso na cara dele. Ele já estava humilhado. Seu filho volta consertando com você, a esposa volta consertando, o marido volta consertando, você fica jogando as coisas na cara deles. Você acaba provocando ira e raiva e humilhação na pessoa. Quando alguém voltar consertando com você, recebe de coração aberto, trata aquela pessoa bem, porque ela voltou quebrantada para consertar com você, e você aceita o conserto de coração aberto. O pai acertou o conserto daquele filho de coração aberto. O pai não falou nada com ele, pelo contrário, o pai tratou ele muito bem. O pai mandou dar ele anel, sandálias, trocou as vestes deles, tratou ele com respeito. E quantas pessoas, amados, vêm consertar conosco, nós ficamos jogando na cara da pessoa. Tá vendo? Você fez isso comigo aí, quebrar a cara. Você fez isso aí, tá vendo? Aí, não falei com você? Não falei com você que ia acontecer isso? Não falei com você que ia acabar nisso aí? Pare com isso! Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar! Deixa o Espírito Santo de Deus fazer a obra dele! Porque quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes nós queremos fazer o papel de Deus na vida das pessoas. Deixa ele trabalhar. Eu fiquei pensando, por que esse pai deu essa herança para esse filho? E Deus trouxe no coração, na revelação dentro do texto. Porque cada pregação é pregação. Deus fala de acordo com o que nós precisamos ouvir. O motivo que o pai deu herança para ele e deixou ele ir. Porque o pai já tinha feito de tudo para ele. E o pai sabia que ele precisava ser disciplinado. Ele precisava experimentar o sofrimento lá fora para valorizar o que ele tinha cá dentro. Foi o motivo que o pai pegou e deu ele a herança e deixou ele ir. O pai sabia que ele ia gastar todo aquele dinheiro, o pai sabia que ele ia sofrer, mas o pai sabia que ele ia voltar daquele sofrimento restaurado. Deus quer trazer restauração sobre a sua vida, meu filho. Deus quer trazer restauração na sua casa. Excesso de proteção para filho atrapalha filho. A maioria dos meninos que andou comigo, que começou a trabalhar dos 14 aos 16, são tudo homens hoje, que venceram na vida, que romperam na vida.
A maioria dos meus colegas que deu 24 anos, não trabalhou, não varria uma casa para a mãe, não lavava um copo. Não faz nada para a mãe e para o pai. Tem coragem de falar, pai, obrigado. Porque eu moro nessa casa, eu como, bebo, eu não pago água, eu não pago luz, nem sujo roupa de cama se eu lavar, o senhor compra sabão e lava minha roupa. Excesso de proteção para filho prejudica filho. Precisamos, amados, ensinar os nossos filhos dentro do princípio bíblico. Pode ver para você ver. Eu já contei a história aqui do rapaz que mordeu o rosto, a cara da mãe dele lá, né, que estava na cadeira da morte dos Estados Unidos. Por quê? Excesso de proteção. Ele podia tudo. No dia que ele foi morrer, perguntaram a ele, qual é o seu desejo? Eu quero dar um beijo na minha mãe. Coitadinha da mulher, na hora que chegou lá, ele tascou o dente e arrancou um pedaço da cara dela. E perguntaram por quê? Porque ela nunca que falou não comigo. Eu vi os pais dos meus coleguinhas corrigindo eles. E minha mãe nunca falava nada comigo. Hoje, eu estou aqui condenado à morte, porque alguns estão lá a partir de 12 anos acima, eles condenam mesmo, por causa dela, e atribuiu ela ainda. Porque excesso de proteção. Excesso de proteção faz filho mimadinho. Se a mamãe e o papai não faziam o gostinho desse, faz o biquinho pro papai e a mamãe. Seu filho, sua filha, tem que gostar de você, sabe por causa de quê? Porque você é pai e porque você é mãe dela. Não porque você faz os caprichos dela. Tá errado, igreja. Excesso de mimo atrapalha o seu filho quando você precisar dele, que é para ele estender a mão para você, ele foi tão mimado que ele não vai te valorizar. Como nos dias de hoje você vê muito aí, eu fui numa casa que eu fiquei horrorizado, um zomão de 20 anos, 22 anos. Nessa época eu já estava trabalhando com 11 anos já, o pai vai falar alguma coisa. Eu não mandei o senhor colocar no mundo? Eu não mandei o senhor me colocar no mundo? Por quê? Excesso de proteção. Você não pode ser carrasco com seus filhos, mas ensina valores. Ensina valores. Porque crescerão, serão homens, mulheres idôneas, pessoas de caráter, pessoas que trabalharão, pessoas que valorizarão o pai e a mãe. Quando você estiver velhinho lá, ó, ele está lá te guardando, você te sustentando. Não como muito, a maioria pega e joga no asilo. E passa o ano inteirinho sem ir lá no asilo visitar. Eu moro perto do asilo, eu vejo muitas ali, gente. Cada idoso com depressão ali, porque foi colocado lá. Tem um pessoal lá, tem. Mas ninguém da família vai. E tudo isso aí por quê? Excesso de proteção. Então o pai desse jovem sabia que ele precisava ser disciplinado. E o pai dele deu ele a herança mesmo. E deixou ele ir e gastar tudo. Porque o pai dele sabia que ele ia voltar. Restaurado. Transformado. Que ele ia ver, ele ia aprender a dar valor que na casa, que lá fora não é igual na casa dele. Às vezes a pessoa acha que fora de casa é bom, né? Vai morar na casa dos outros para você ver, minha filha. Você nunca mais vai reclamar da sua casa, você nunca vai reclamar lá porque faltou o Todd, você não tem um leitinho com Todd lá. Vai, eu já morei muito nas casas dos outros. E a Bíblia vem falando que o irmão mais velho veio, quando viu o irmão lá com o pai, ficou o quê? Revoltado com o pai. Bravo com o pai. Porque o pai tinha aceitado o filho e tinha dado ele, tratado ele bem. E o pai do jovem começou a conversar com o mais velho. Começou a consolá-lo. Começou a direcionar, a conversar com ele. A orientar, amados, aquele filho mais velho. E é o que eu e você, amados, precisamos ser.
Mateus 5, versos 9, fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Deus é glorificado, amado, quando uma pessoa é um pacificador. Quem cutuca os outros, quem fica incentivando os outros a cutucar as pessoas, a fazer fofoca, a falar mal, a brigar, isso é Satanás. O diabo que gosta de acusar, o acusador das nossas almas. Eu e você fomos lavados e remidos no sangue de Jesus, não para sermos pessoas que ficam cutucando as pessoas, que fica motivando as pessoas a brigar, que fica incentivando as pessoas a brigar, que fica criando situações para que as pessoas brigam, ou que não brigam, mas que ficam falando mal do outro. Isso não é agradável a Deus. A Bíblia fala que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Aqui esse jovem aqui, o pai dele nesse momento aqui foi um pacificador. E eu e você somos chamados para ser esse pacificador. Não importa a situação, amados, quando você aplica a Bíblia na sua vida, Deus vem com o escudo e te protege você. Agora, quem gosta de cutucar e fazer inferninho daqui e dali, é quando nós deixamos o inimigo usar a nossa boca. E sua boca é boca profética. De uma boca que sai a água amarga, amado, não pode sair água doce. A sua boca é boca para sair água doce. É para levar palavra de bênção, palavra de restauração na vida das pessoas. Bons conselhos, conselhos sábios. Não é para ficar cutucando, não. Seja um pacificador. O pai desse jovem, ele foi um pacificador, ele foi orientando esse jovem, conversando com ele. O pai desse jovem foi um misericordioso. Amados, tem gente que quer misericórdia, mas eles não têm um pingo de misericórdia dos outros. Quer ter a misericórdia de Deus a seu favor? Seja misericordioso com as pessoas também. Seja misericordioso com as pessoas. Não seja aquela pessoa extrema. A Bíblia fala assim, não seja demasiadamente justo. Aquela pessoa que acha que ela é perfeita. Esses trarão sobre si condenação. Quem não tem defeito? Você pode achar que você é perfeito, mas você tem defeito. Eu tenho defeito. Todos nós temos defeito, amados. Então não temos como que ser demasiadamente justo com as pessoas. É melhor sermos misericordiosos do que ser demasiadamente justo, porque quando eu sou demasiadamente justo, você sabe o que eu faço? Eu só acuso, eu só maltrato, eu só julgo. Eu não vejo qualidade boa nas pessoas. Irmãos, por mais terrível que o ser humano possa ser, todo mundo tem uma qualidade boa. E nós precisamos enxergar a qualidade boa nas pessoas. Mas muitas vezes o diabo tem colocado uma cegueira em nós, que nós só estamos enxergando más qualidade nas pessoas. Isso é quando eu quero ser demasiadamente justo. Eu sou perfeito, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Mentira! As escrituras falam que perfeito é só um: Deus. Por isso Jesus teve que vir na cruz, porque nenhum dos profetas que transbordava do Espírito Santo, amados, aqueles homens oravam e prodígios e maravilha aconteceu, não serviam para nos justificar. Só Jesus. Então só Ele é perfeito. Nós estamos buscando melhorar, mas não somos perfeitos. Precisamos aprender a ser misericordioso. E misericórdia, amados, quando eu estou cheio do Espírito Santo, a misericórdia de Deus fica no meu coração. Porque eu posso olhar para aquela pessoa, por mais terrível que eu vejo nela, ainda há solução, ainda há transformação. Enquanto está vivo, irmãos, há oportunidade para a pessoa. Só depois que a pessoa morre que acabou. Mas se eu sou demasiadamente justo demais, eu fico cego. Em vez de eu ser uma pessoa misericordiosa, eu passo a ser juiz das pessoas.
E com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos julgados. Com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos. Tem muita gente envolvida em problema aí, tem muita gente envolvida em situações, e você sabe por causa de quê? Por causa da medição, por causa do julgamento. Ah, mas arrumo confusão por um lado, mas por causa de quê? Falta de vigilância, falta de sabedoria. Seja misericordioso, porque se você for uma pessoa misericordiosa e se você é uma pessoa pacificadora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é glorificado nessas atitudes. Mas se você não é, ele não é glorificado. Esse jovem começou a fazer comparação com o irmão dele. Ah, meu pai, eu trabalho aqui, não sei o que lá mais, faço isso, faço aquilo. E meu irmão pegou o dinheiro todo, gastou tudo. Ele começou a se comparar. Mas o amor de Deus, amado, é incondicional. Não tem comparação no mundo espiritual. Deus te ama. Não é porque você é bonzinho. É porque o próprio Deus é amor puro. A Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange. Eu falei com você quando eu tive a visão de Jesus, que as duas coisas que me chamou a atenção foi a chaga furada, a mão dele furada, quando ele colocou na minha cabeça que eu fui curado. Mas o que mais me chamou a atenção não foi nem as chagas, foi que do olhar de Jesus Cristo saíam as partículas de amor entre no coração da gente, que a gente não consegue resistir esse Deus maravilhoso. Então, Deus te ama, o pai amava aquele filho, não é porque aquele filho trabalhava com burro lá naquela fazenda, não. Porque ele tinha o amor de Deus no coração dele, o amor incondicional. Coríntios dos Textos fala que o amor não busca os seus próprios interesses, que o amor não é leviano. E esse amor, amado, que precisa estar no meu e no seu coração. Esse amor incondicional. Pelo contrário, a Bíblia fala, que adianta eu amar alguém que me ama? Que galardão tem? Você ama a pessoa te ama, ok. É por isso que lá em Coríntios 12, em Romanos 12 está lá, né? Orai, fazei o bem por aqueles que te maltratam. E orai por aqueles que fazem mal de você, falam mal de você. Deus manda fazer o contrário. E quando você aplica a Bíblia, Deus trabalha, amado. Então esse filho aqui, ele queria o quê? Comparando com o pai dele, mas o pai dele não amava ele, porque ele trabalhava com burro. E Deus, amado, nos ama, não é porque merecemos isso. Jesus veio e morreu na cruz, não é porque merecemos. É a graça de Deus. É o favor imerecido, nós não merecemos. Mas Ele fez e faz, porque Deus é misericordioso, igreja. E precisamos ser misericordiosos. E o filho veio falando, e o pai virou para aquele filho, o pai virou para ele e falou assim, ó filho, tudo que é meu é teu. Ele estava reclamando com o pai que o pai dele nunca deu ele o novilho para ele matar e comer com os amigos dele. Trabalhava na fazenda, tinha todo o direito. Quando o pai dele falou, meu filho, tudo que eu tenho é seu. O pai dele falou, você nunca pediu. E às vezes somos assim, igreja. Que seja conhecida diante de Deus Pai, amados, todas as nossas petições. O que você deseja, o que você quer, aprenda a apresentar a Deus. Deus sabe que eu preciso, sabe sim. Mas a oração é sinal de humildade com Deus. Quem não ora, está falando para Deus, eu não preciso do seu favor, Deus. Mas o que me chamou a atenção, que havia uma barreira entre aquele pai e aquele filho. Porque o filho estava reclamando daquela questão. E o pai precisou de falar que filho, tudo que eu tenho é meu. Havia uma barreira de diálogo entre aquele pai com aquele filho. Eu creio que com o filho que saiu, o pai tinha mais diálogo. Então o pai conhecia mais aquele filho. Isso nós podemos aplicar na nossa vida.
Seja uma pessoa que tenha mais diálogo com Deus. Ore mais. Converse mais com Deus. Mas também busca dialogar com as pessoas. O pai amava os dois? Amava. Mas o outro buscava ter um relacionamento mais com o pai, que o pai conhecia ele. O pai, quando esse filho veio questionar ele, o senhor nunca me deu um bezerro para que eu matasse, para mim comer com meu... Eu creio que o pai dele deve ter assustado. Jesus, meu filho está aqui na fazenda, trabalha comigo, e quando o irmão dele voltou e falou, foi isso comigo? Deus quer trazer uma restauração na sua vida, uma restauração na sua casa, porque eu creio que houve uma restauração naquele lar. Ali houve perdão. O filho mais novo precisou pedir perdão para o pai. O pai liberou perdão. O filho mais velho precisou pedir perdão para o pai, mas pedir para o jovem, para o mais novo também, porque o coração dele estava cheio com o pai e com o filho mais velho, mais novo, que tinha ido embora e voltado. Então houve ali naquele lugar uma restauração. E Deus amado, quando Ele expõe as coisas, é para corrigir e trazer restauração. Eu quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Conserte, amado, com quem você precisa consertar. Se tiver que pedir perdão, procura a pessoa e peça. Não é vergonha, amado. A Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 15, 5, verso 6, que se não perdoarem aos homens as vossas ofensas, o Pai Celestial não nos perdoará. Ah, quem perdoa Deus? Não, eu preciso perdoar também. Quem você está precisando perdoar? Quem você está precisando liberar perdão? É momento de você fazer isso. É momento de você falar com Deus. O que você está precisando mudar na sua vida? Porque aquele jovem ele precisou passar por um momento tão duro, tão difícil, para ele reconhecer que ele precisava mudar. Para ele reconhecer que ele precisava de ser mais humilde. Foi necessário o pai deixar aquele filho ir para o mundo, gastar todo o dinheiro, e aquele filho entrar no sofrimento, para ele entender, para ele enxergar na verdade que ele estava errado. Amados, reconhecer que erramos é humildade. Quando eu não reconheço que eu não erro, é falta de humildade. E a Bíblia fala que Deus dá graça aos humildes e resiste o soberbo. Não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante, igreja. O que Deus falou com você, o que Deus tem te pedido, o que o Espírito Santo tem falado no seu coração. Age em cima, trabalhe em cima, para que a graça dele possa vir sobre a sua vida.